Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o meu assunto não podia ser outro que é tentar responder a uma pergunta, ao enigma que é por que o presidente da França, Emmanuel Macron, se mostra tão engajado na questão da Amazônia? Por que foi exatamente ele a levar o tema para o G7? E o que a gente pode esperar da postura do presidente francês daqui para frente com relação a esse tema? E para isso, o primeiro elemento que eu destacaria para tentar vislumbrar por que o tema da Amazônia apareceu com tanta intensidade no discurso do presidente francês, eu diria que é um tema que, de fato, vem tendo uma reverberação muito grande internacionalmente. De mais a mais, as pessoas vêm se preocupando com a temática ambiental. Esse é um processo de conscientização que vem desde a década de 1980, mas que vem ganhando uma intensidade bastante grande nesse momento. E é um tema sobre o qual Macron tem que falar, uma vez que ele quer se consolidar como uma liderança europeia. Lembremos que, ao longo dos últimos muitos anos, a grande liderança europeia foi Angela Merkel, que, como já sabemos, não terá um novo mandato e, portanto, já se encontra meio que no apagar das luzes, já tentando passar o bastão para uma nova liderança na Alemanha e no âmbito europeu para uma nova liderança europeia, que, no caso, o mais indicado é, sem dúvida nenhuma, Emmanuel Macron. Portanto, posicionar-se de forma a falar mais sobre um tema tão popular internacionalmente, um tema sobre o qual se comenta tanto, capacita Emmanuel Macron a se posicionar como uma liderança da Europa. E, naturalmente, ser uma liderança na Europa capacita Emmanuel Macron a ser uma liderança internacional também. Basta vermos qual foi a atuação de Macron recebendo o G7 em seu país. Ele tentou tratar, por exemplo, da relação entre o G7 e a Rússia, tentou tratar da relação entre o G7 e o Irã, e falou ainda sobre a Amazônia, claramente tentando se posicionar como um possível solucionador, como um construtor de consensos acerca de alguns dos temas mais importantes da atualidade. Outro fator que pode ajudar a explicar essa ênfase do presidente francês na questão amazônica é a questão da popularidade doméstica. Na França, assim como no restante da Europa Ocidental, a temática ambiental é levada muito a sério e, portanto, falar bastante sobre a temática ambiental, ainda mais contra Jair Bolsonaro, que não é um político popular na Europa, ajuda a melhorar a sua imagem junto ao seu próprio eleitorado. Lembrando que Emmanuel Macron vem numa fase de recuperação da sua popularidade. Em dezembro do ano passado, no auge das manifestações dos coletes amarelos, a popularidade do presidente francês girava em torno de 23%, menos de um quarto do eleitorado francês aprovava o presidente. Nesse momento, essa popularidade já subiu de 23% para 34%. Portanto, tratar de maneira bastante consistente, bastante dura, de um tema bastante popular na Europa, o capacita não apenas a ser uma liderança europeia, mas também a retomar o seu papel de grande líder da própria França. E outro motivo, esse um pouco mais evidente, é o fato de que, recentemente, no fim de junho, foi assinado o acordo comercial, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. E não é surpresa para ninguém que a França não se mostra muito satisfeita com a assinatura desse acordo. Afinal de contas, a França mantém uma produção agrícola relevante e competir com os produtos do Mercosul, particularmente os brasileiros e argentinos, é considerado um risco pela França. Macron vem sofrendo uma pressão bastante grande dos agricultores franceses e adoraria encontrar maneiras de fazer com que esse tema simplesmente fosse resolvido por outros meios, como, por exemplo, vinculando o avanço do acordo de livre comércio com uma política ambiental mais assertiva, com ações ambientais mais contundentes por parte do Brasil. No meio disso tudo, a própria ideia de uma internacionalização da Amazônia pareceu um pouco exagerado. Não há qualquer discussão em curso nesse sentido, mas passou o recado de Emmanuel Macron se colocando como um estadista internacional, tentando afirmar que há determinados temas que têm que ser tratados na esfera internacional e a Amazônia é um deles.
de modo que, nesse século XXI, os países não têm direito de fazer domesticamente tudo aquilo que bem entenderem. E, por mais louvável que seja a iniciativa de levar a discussão acerca da Amazônia para a esfera internacional, é importante não perdermos de vista que há uma pauta bastante nacionalista, o avesso do universalismo, por trás dessa ideia, que é, sobretudo, a proteção dos agricultores franceses. Para entendermos o posicionamento de Macron, não nos basta olharmos para a nossa visão acerca do nosso próprio governo, uma visão bastante polarizada, a favor ou contra o governo de Jair Bolsonaro, mas temos que olhar para a posição de Macron internacionalmente. E o fato é que ele conseguiu, com os últimos fatos, se posicionar como presidente, que de fato se importa com uma das pautas mais importantes do século XXI. E você pode ajudar o Petit Jornal a manter o seu projeto aderindo ao nosso programa de apoiadores. E você faz isso acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.